nós estamos perdendo a nossa capacidade de ler, de ter contato com cultura, porque tudo é digital, e até de escrever também. A falta de você escrever à mão desenvolve menos a sua capacidade cognitiva, de raciocínio, lógico. É uma coisa muito interessante. Nós estamos deixando de ser homo sapiens sapiens e voltando a ser australopithecus. A gente só aperta botão, mas isso não tem poder de nos gerar criatividade, poder oh meu Deus, a palavra está na ponta da língua. Interpretação, raciocínio, desenvolvimento de razão lógica. Parabéns, viu? Acho que domingo eu venho com a minha Bíblia de papel, só para nós fazermos uma campanha. Vamos voltar no tempo. Aleluia. Versículo 22. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, conversa de doido: Senhor, são poucos os que são salvos? E Jesus responde uma coisa diferente do que ele perguntou. Esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo: Senhor, abre a porta para nós, ele responderá: eu não sei de onde vocês são. Então vocês dirão: comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava nas nossas ruas. Mas ele dirá a vocês: eu não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas, no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do oriente, do ocidente, do norte, do sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. O mundo tem eras, né? A antiguidade, a Idade Média, Idade Moderna, hipermoderna, pós-moderna. Parece que elas vão ficando cada vez menores. A antiguidade é maior do que a Idade Média, que é maior do que a modernidade, que é maior do... Acho que a força e a velocidade da informação faz com que os conceitos sejam abraçados rapidamente ou expurgados rapidamente. A verdade é que o mundo avança com eras e épocas de razão, pensamento, decisões. Isso tem a ver com tudo que nos cerca: cultura, economia, política, filosofia, ciência. E nós temos o autor de Hebreus fala que é uma nuvem de testemunhas. É esse o termo que ele usa. Nós somos cercados por pensamentos, raciocínios, reflexões. Apesar de nós encontrarmos dentro da sociedade disparidade de ideologias, mas há um espírito que, com letra minúscula, uma lógica temporal que conduz às eras. É uma coisa muito interessante. Eu não sou um expert disso, mas a gente vai lendo aqui e ali e percebe que é isso mesmo. E por vezes, essa mesma lente, cada época tem, parece que uma maneira de enxergar a vida. Na verdade não é a vida, é como ela atravessa a minha maneira de pensar. E aí a gente pega esse óculos e tudo que a gente enxerga através dele. Através dessa maneira de enxergar o todo. Sem perceber, isso acontece com todo mundo. Você talvez nem saiba qual é o óculos através do qual você enxerga, lê e traduz a realidade. Dentro de uma mesma sociedade tem pessoas que têm óculos diferentes. Eles estão olhando a mesma cena
mas a maneira como ele enxerga, discerne, deglute e responde à sociedade é diferente daquele outro que vê por um outro ângulo com uma outra lente. O interessante é que às vezes nós tomamos uma delas para tentar ler o que Deus está dizendo. Nós interpretamos o texto de acordo com aquilo que a gente tem de orientação na nossa mente e na nossa razão. Mas não é assim, Zé? Não deveria. Na verdade, o Evangelho deveria ser isso aqui. O Evangelho deveria ser a lente através do qual nós analisamos tudo que nos cerca. Ou seja, quando a gente olha uma realidade, nós olhamos com a mesma amplitude de visão de Cristo, ou, pelo menos, próxima da leitura que ele teria daquela situação. Vou dar um exemplo simples. Jesus encontra um cego no caminho e os discípulos perguntam: Senhor, quem pecou para que ele nascesse cego? Os pais dele ou ele mesmo para nascer assim? E Jesus, olhando para o mesmo cego que os discípulos estavam enxergando, disse: não, de onde vocês tiraram isso? Se o pai dele pecou para ele nascer cego, se ele pecou, quer dizer, ele pecou antes de nascer? Ele brincou com o cordão umbilical, Deus não gostou, nasceu cego. Pecou antes de nascer. Acontece que eles tinham uma ótica sobre a cegueira. Na verdade, eles não estavam lendo a cegueira em si. Eles estavam enxergando o que eles sempre enxergaram. A sua cultura, a sua crendice, as suas crenças, as suas interpretações sobre a fé, já falavam dentro deles uma conclusão antes mesmo de ver o cego. Eu não preciso nem ver o cego. Ou ele pecou ou o pai e a mãe pecaram. Mas Jesus diz não. A glória de Deus vai se manifestar na vida dele. Nós estamos vendo o mesmo cego. Na verdade, vocês não estão vendo o cego. Vocês estão vendo o que o óculos de vocês fala sobre o cego. Eles já pensavam aquilo antes de enxergar o cego. Nós temos muito disso na nossa vida. Estou tentando falar de uma maneira mais simples possível, mas a gente vai para o texto e nós já temos uma ideia sobre Deus. A gente vai para o texto e já temos uma ideia sobre verdade, mentira, pecado. E que geralmente essa ideia não foi feita a partir do texto, mas a partir de uma série de crenças que a gente vai acumulando ao longo da vida. E quando a gente vê, a gente está lendo o texto e não está vendo o texto. Nós estamos vendo aquilo que a gente sempre viu, que é a nossa cultura, que é a nossa crendice. Acontece aqui na igreja, de vez em quando acaba uma celebração, alguém fala: nossa, você falou esse texto, eu nunca tinha pensado sobre isso. E eu falo: rapaz, e está escrito há 2000 anos isso? Não é louco isso? A gente lê e não enxerga, vê e não enxerga. Essas eras nos emprestam lentes, e o Evangelho deveria ser a nossa única. Elas ditam comportamentos e razões, mas o Evangelho nos diz qual deve ser. Por isso muita gente olha para o reino de Deus e tenta ler o reino de Deus como se ele fosse o reino dos homens. Tudo começa com alguém que diz: Jesus, pouca gente vai ser salva, né? E Jesus não responde. Jesus tinha que responder sim ou não. Essa é a resposta. Ele poderia dizer muitas ou muito poucas. Essa é a resposta que se tem expectativa com uma pergunta dessa. Ou um número, 30%, 15%, pouca gente. Mas quando ele pergunta: são poucos os que vão ser salvos? Jesus diz: conversa de louco, pergunta uma coisa, respondo outra. Esforcem-se por entrar pelo caminho estreito. O caminho é estreito. E Jesus disse: então, mas eu não conheço vocês porque vocês praticam a iniquidade.
Aqui nessa tradução Nova Almeida Atualizada, a tradução está como mal, adiquia, mas eu gosto da Revista Atualizada, traduzem como iniquidade. Tem um conceito interessante aqui, porque eu faço o que eu sou, a diferença é a iniquidade. Iniquidade é essa vontade de fazer burrada que a gente tem toda hora. Essa nossa doença carnal, de ódio, vingança, maledicência, fofoca, inveja. Não é apenas fazer alguém tropeçar. A iniquidade é essa coisa que me controla. É isso que eu sou. Eu não sou de Cristo, eu sou da iniquidade. Mas isso é um passo seguinte. Por isso que eu não entendo o anúncio do Evangelho apenas como denúncia do pecado. Porque o Evangelho denuncia o pecado. Ele faz isso também. Porque o Evangelho é anúncio da boa nova. Dentro dele existem todos os conceitos de Deus sobre a vida em Cristo, o Deus encarnado. Porque o Zé tinha que pregar contra o pecado. Você tinha que falar que não é pecado, Zé. Você tinha que falar que não é pecado, para as pessoas pararem de fazer. É mesmo. Quer dizer então que os pecados que você comete é porque ninguém te falou que é pecado? Os pecados que você comete, você sabe que são pecados? Se você sabe, então o problema não é dizer que é pecado. O que faz você parar de pecar não é alguém dizer que o que você faz é pecado. Porque tudo que você faz e é pecado, você faz sabendo, não resolve. O que resolve é morrer a iniquidade dentro de mim. O que resolve é morrer e nascer de novo para ser uma nova criatura. Porque o Evangelho não me propõe a igreja como proclamadora ou ditadora de um comportamento moral. Apesar do nosso comportamento ser ético, com lisura e honestidade, mas não porque existe uma regra, mas porque de verdade nós vencemos ou estamos vencendo a iniquidade que sempre quis nos controlar e ainda nos controla. O problema não é se faz tropeçar ou não, o problema é o porquê você fez isso e quem é você. É sobre isso que o Evangelho fala. Por isso Jesus, nesse texto, quando perguntaram, são poucos ou muitos que vão ser salvos? Ele disse, não sei, it's up to you. Isso é com você, já não é mais comigo. A mesa de Cristo é grande e o abraço de Jesus é largo. Pode vir pecador, publicano, senta todo mundo. Imagina. Nós vivemos numa sociedade de muita desigualdade, muito preconceito. Preconceito contra raça, cor, credo, sexo, idade, obesidade, escolaridade, lugar de nascimento, se é paulista, se é nordestino, a gente é cheio de preconceitos. E nós lutamos por uma sociedade mais justa, e eu acho isso correto, onde as pessoas sejam vistas com igualdade de direitos dentro de um país livre, está tudo certo. Agora é difícil eu pegar essa mesma lente e aplicar para o reino de Deus. Porque o reino de Deus não tem a ver com inclusão ou exclusão, não tem a ver com conceito ou preconceito, tem a ver com uma morte. Porque na verdade, se nós formos falar sobre conceitos e não preconceitos, sobre inclusão e não exclusão, relaxa, porque na mesa de Jesus senta todo mundo.
O abraço de Jesus é largo, mas a porta e o caminho são estreitos. Porque quando acaba o jantar, ele levanta e fala: quem quiser me seguir, me segue. Ele passa por uma portinha estreitinha. Não fique preocupado que ele não gosta de você, pode sentar na mesa. Não fique preocupado que ele tem algum preconceito, tem nada. O problema não é o que parte de Jesus para você, está tudo certo, fica em casa, chega junto. O problema é o que você pensa a respeito de você. Esse é o ponto. Porque na verdade, o Evangelho torce, massacra e machuca a mim mesmo na liberdade do amor de Deus. Eu quero ler o capítulo 19 agora de Lucas. Entrando em Jericó, Jesus atravessa a cidade e eis que um homem rico, bota rico nisso aqui, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, é uma palavra só, architelones, era o principal, era tipo marketing de rede. Se cada publicano roubava, cobrava mais e ganhava, ele era o chefe que ganhava na porcentagem de todo mundo. Ele era muito rico, através da impiedade, da desonestidade, da malandragem dos publicanos, que cobravam mais do que deviam. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Ele era baixinho. Ele era a própria mentira, irmão. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce daí, rapá, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Só que o texto diz que Zaqueu, no meio do jantar, se levantou e disse ao Senhor, acho que ele fez uma conta. Ele fez uma conta e pensou: quanto que eu preciso para devolver tudo que eu roubei 4 vezes mais? Fez a conta e falou: eu posso doar metade do que eu tenho, ajudar os pobres, devolver 4 vezes todo mundo que eu defraudei, e aí eu vivo com o que eu tenho. E foi isso que ele fez. Senhor, eu decido dar metade dos meus bens aos pobres. Bens, não é só dinheiro, bens. E se roubei alguma coisa de alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Se ele subiu na árvore, ele estava muito desejoso de ouvir e ver o que Cristo fazia. E deve ter visto mais, porque geralmente esses jantares e banquetes, o convidado sempre discursava, ensinava. Eu sei que Zaqueu não se aguentou. Ele foi sendo massacrado dentro de si, por si próprio. Jesus não chegou com uma tábua da lei e entrou na casa de Zaqueu. Aqui, Zaqueu, ó. Está vendo o que você tem que fazer? Você está com desonestidade, isso é um pecado. Lei é pressão de fora para dentro. Eu quero ir para cá, a lei não deixa. Eu quero vir para cá, ela não deixa. Eu sou obrigado a andar aqui para não ser punido. A minha vontade é fazer, só não faço porque tem uma lei. E se não tiver ninguém vendo, eu faço. Porque a lei não me pega. Hoje, com um monte de câmera, cuidado. Mas o que Jesus propõe é o que Jeremias disse lá no capítulo 31 da sua profecia, antes de Cristo, alguns séculos antes de Cristo, dizendo: vai chegar um dia em que a lei não vai mais estar escrita em tábuas de pedra, mas nos corações. Vai ser dentro e não fora. Ninguém está te obrigando. A minha mesa tem lugar para todos. Agora, se você quiser lutar contra você mesmo, negue-se a si mesmo
Pegue a sua cruz e me siga. A porta não tem inclusão e exclusão. A porta não tem conceitos e preconceitos. A porta tem uma decisão. É você que diz. Ninguém está te dizendo nada. Eu gosto demais daquela cena do filme Agarre-me se for capaz. Tom Hanks e Leonardo DiCaprio. Ele deu muito golpe a vida inteira, tal, foi preso. No fim conseguiu ser preso. Aí vai trabalhar para o governo americano para desvendar fraudes em cheques e instituições financeiras. Primeiro fim de semana, ele tenta fugir de novo. Ele está sob custódia, né? E o Hendricks, que é o investigador, que é o Tom Hanks, vai atrás dele no aeroporto. Ele foi perseguido a vida inteira. E ele fala: nem adianta você vir, Cal, eu vou fugir. E ele fala assim: ué, mas não tem nenhum soldado, nenhum policial aqui. Eu não vim aqui com arma, e nem vim te prender. Não tem ninguém atrás de você. O seu problema é você mesmo. A vida inteira você ficou fugindo da lei. Faz o que você quiser. As consequências são suas. Eu não vim aqui para te prender. E não vim com ninguém aqui. Só vim para te dizer isso. Aqui. Eu lembro, quando eu leio esse texto, eu lembro disso. Jesus está te dizendo que você faz uma escolha. Soteriologicamente falando sobre salvação, tem a corrente dos que acham que você escolhe e outras que acham que você é predestinado. Eu não vou nem entrar nessa discussão. Só vou dizer o que Jesus disse. Se você quiser, você passa pela porta. A questão não é se você pode estar na mesa. A questão é se quem senta na mesa, no centro dela, está dentro de você. Não é se você tem lugar do ladinho de Cristo. É se Cristo tem lugar dentro de você. Esse texto não está na tela, mas é de Tiago, capítulo 1, verso 23. Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo e se retira, e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, olha que louco isso, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A lei da liberdade. Peraí, essas duas palavras não cabem na minha frase. Ou eu tenho uma lei que me diz o que eu posso e não posso fazer, qual a punição se eu fizer, e eu tenho que segui-la, num cabresto, alguém nas rédeas da espada para me prender se eu fizer errado, e eu ando na linha, porque tem uma lei externa que me oprime. Outra é a lei da liberdade. Faça o que você quiser. Não é sobre poder ou não poder estar numa igreja. Não é sobre ser aceito ou não ser aceito numa comunidade. Fica à vontade. É sobre dar uma resposta sobre quem você é. Quando o Espírito de Deus te faz morrer, a sua e a minha carne precisam ser esmagadas. Dentro desse espírito de época, eu acho que a igreja também os tem. Há um espírito, letra minúscula, que domina a área imagética, cristã, evangélica, vamos dizer assim. De que eu vou até Deus com os meus sonhos. Eu vou até Deus com os meus projetos e planos. A pregação me ensina como é que eu devo fazer para que meus projetos tenham êxito. E a minha vontade está no centro da minha vida. E eu apresento apenas a Deus minhas ideias, objetivos, metas. E Deus é aquele que, de acordo com minhas orações e ofertas, me dá ou não o que eu quero.
E se ele não der o que eu quero, eu vou em outra instituição que presta um serviço religioso para ver se ali eu consigo ter o que eu quero. E Jesus diz: It's up to you. Isso é com você. Estou te apresentando uma vida e um caminho. Teve um jovem rico, à semelhança de Zaqueu, que disse: Senhor, o que eu faço para entrar na vida? Ele falou: cumpre os mandamentos. Isso eu já faço. Já faz? Que mais então? Então vende o que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. Foi o que fez Zaqueu. Ele disse: não, é muita coisa, pô. Aí a sua religião pede muito. Eu tenho muita coisa nessa vida. Você me perguntou o que você faz para entrar na minha vida? A minha vida não tem nada a ver com essa vida. Mas se você quiser continuar nessa vida, não precisa nem ter perguntado. Veja, eu não tenho nenhum impedimento para você entrar na minha vida. Eu quero saber se você quer mesmo entrar na minha vida e abandonar a sua, ou se você quer fazer uma presença comigo para pôr uma cereja no bolo e continuar sendo quem você quer. Para todos nós que estamos aqui, Evangelho é esse esmagamento que acontece aqui dentro e aqui, E como diz o apóstolo Paulo, eu esmurro o meu próprio corpo. E o interessante é que não tem ninguém para me prender. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu descobri que eu estou morto. E isso aqui é morte. E eu quero morrer para isso aqui. Eu não chego a Deus para pedir: Senhor, realize o meu reino e faça a minha vontade. Eu digo: Senhor, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Mas a fé dos dias de hoje ensina as pessoas que elas só serão felizes quando aquilo que elas desejam se cumprir, e Deus der para elas o que elas querem. Mas o Evangelho diz o contrário. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você está juntando vai ser para quem? Se você deveria pedir o meu reino e a minha vontade, e descobrir que a verdadeira alegria não é esse saco sem fundo e esse buraco sem razão da existência humana, que tenta se encher de dinheiro, de prazeres, dos seus movimentos, de pulsões humanas que nunca se satisfaz, esse buraco sem fundo de consumo louco, e acha que Deus é mais um que vai jogar pá sobre você, para tentar encher o que está dentro de você. Vou andar, vou voar para ver o mundo. Nem que eu bebesse o mar, encheria o que eu tenho de fundo. Isso é música profética. E eu não estou brincando, eu estou falando sério. Essa música do Djavan é uma música profética. O ser humano é uma fome com duas pernas. E só a presença de Deus é que de verdade nos sacia. A mesa de Jesus é grande. Se a sua preocupação é só com a mesa, fique tranquilo. Se você quer saber se ele vai te olhar torto quando você sentar na mesa, nunca, jamais. Esse é o Deus de amor, graça, infinita misericórdia, que aliás nos convida e se autoconvidou para entrar na casa de Zaqueu. E aliás ele não falou nada para o Zaqueu, mas o Zaqueu, aquilo foi dando, e Jesus ali comendo, e o Zaqueu olhando, ouvindo as palavras: dá licença, eu não aguento mais, eu vou entregar tudo o que eu tenho, eu vou devolver 4 vezes mais de quem eu roubei. E Jesus falou: opa, a coisa mais importante entrou aqui agora: salvação. Status você já tem, tudo você já tem, mas agora você se arrependeu mesmo. Agora você se autoimpôs uma porta estreita. Que legal que ninguém te pediu, senão ia ser mera religião e obrigatoriedade. Que bom que você é mesmo aquele, que você mesmo é aquele que diz: eu não quero mais brincar, cansei de beber o mar, eu quero te seguir, Jesus.
O reino de Deus é para os rendidos. Rendidos. Que disseram: não quero mais. Me ajuda, Senhor. Eu não consigo mais andar sozinho. Não dá, Senhor. Se o Senhor me deixar sozinho, eu meto os pés pelas mãos, faço o que eu quero. O problema não é alguém que me dá o que eu quero. O problema é o que eu quero. Eu ouvi uma frase uma vez que eu achei bem pertinente. Quando Deus quer te punir, Ele te dá exatamente o que você quer. É isso que você quer? Então toma. Quem foi que disse para mim que a minha vontade é melhor do que a de Deus? Quem sou eu para disputar com o Criador? Para debater os seus conceitos e preceitos sobre a vida humana, que Ele é o Criador dela. Quem é a criatura para indagar a Deus a respeito da sua condição? Mas isso não é para todo mundo. E o que eu estou pregando aqui não vale para todo mundo. Fique tranquilo. Só serve para aqueles que entendem e digam: é isso aí mesmo. Eu se morri. E fui correndo para a porta estreita, aonde eu massacro todo dia dentro de mim quem eu sou, para florescer aquele que brota a partir da videira verdadeira que é Cristo, que floresce para Ele, que frutifica para Ele, que o adora. E quando alguém pergunta: você vai na igreja? Quer dizer que o teu pastor não deixa? Deixa. Você acha que eu não faço essas coisas porque minha religião não permite? Eu seria um idiota, não tem ninguém me vendo aqui. Eu sigo essa vida porque eu quero. Porque eu decidi. Não tem ninguém me perseguindo. Não tem ninguém aqui correndo atrás de mim dizendo: isso não pode, isso não pode, está errado. Quando nós começamos a Casa da Rocha, eu tomei uma decisão. Eu ia pregar só para adultos. Eu gosto de falar para as crianças, eu gosto. É muito divertido, mas tem que ter talento. Aqui, eu quero falar só com os adultos. Eu não quero ficar correndo atrás de ser polícia de gente grande. Olha, irmão, você não pode, hein? Olha, mas você está pecando, hein? Isso é pecado, hein? Alô, o que você fez hoje? Não vou fazer isso, irmão. Você quer fazer? Faz. Você quer andar? Anda. Quer curtir? Curte. Não tem ninguém te perseguindo. Não tem ninguém atrás de você. Mas não vem me dizer se Deus vai te aceitar do jeito que você pensa, fazendo o que você faz. Ele te coloca na mesa. Está tudo certo. Ele só te convidou. Você quer me seguir? Se você não quiser, você não vai. É essa lei da liberdade que deveria nos massacrar. Para fazer Jesus, falar: Jesus, me perdoa. Eu é que quero. Aí, esse livro, Bíblia, que nós temos na mão, deixa de ser olhado como uma opressão à minha liberdade. Ele só apresenta uma lente que lê e disseca o ser humano e diz: é do Cordeiro de Deus que você precisa. Agora eu posso usar o óculos que eu quiser, mas se um dia essa verdade tomar a minha mente, os meus olhos, porque os teus olhos são a lâmpada do corpo. Se o teu corpo, se os teus olhos forem luz, tudo será luminoso. Mas se os teus olhos forem trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. Deus, limpa os meus olhos, lava-me com o teu poder, com o teu sangue, cura-me pela tua presença e a presença das tuas palavras, me ajuda a morrer um pouco mais cada dia e a nascer de novo um pouco mais cada dia, parecido contigo, só porque eu quero. Resposta: por que você quer e eu quero? Eu não sei, Deus sabe, eu só sei que é isso que eu tenho que fazer.
Eu só sei que dentro de mim esse é o único caminho que tem. E para dizer a verdade, quem crê dessa forma não consegue ser feliz de outro jeito. Um monte de gente abre a porta larga e fala, vem, não tem ninguém pedido. Você fala, então, não é para mim. Mas é legal, mó gandaia. Mas agora estou pulando, está legal. Eu vou para lá. Engraçado, essa alegria toda eu estou vendo lá. Mas ali a porta é estreita para você. Mas eu não sou nada. Eu dependo dele. Deus nos abençoe a sermos uma igreja que a mesa é bem grande. E o abraço é bem largo. E aí a gente apresenta o Messias. Quem quiser seguir, segue. Eu não tenho nenhuma garantia de nada, nem nós temos. Infelizmente, ou melhor, felizmente, não existe um termômetro chamado salvatômetro, em que a pessoa entra na porta, a gente coloca embaixo do braço, já é salvo, pode entrar. Não tem. Então, já que você já está aqui, fica aí. E Deus nos abençoe a proclamarmos o seu evangelho, demonstrarmos a sua graça, sentarmos na sua mesa e estarmos dispostos a passar pela sua porta e trilhar o seu caminho. Isso é a resposta do ser humano ao evangelho de Jesus.